Abrindo aspas para o nosso mergulho de hoje, pessoal. Preparem os sentidos porque a gente vai desbravar o mundo dos vinhos da Emília-Romagna, uma região que para muitos é sinônimo de paraíso gastronômico, né? Parmigiano Reggiano, prosciutto de Parma, vinagre balsâmico. Só de falar já abre apetite. É verdade. Ah. Mas a Emília-Romagna, gente, é muito mais do que só comida deliciosa. Deixa eu mostrar pra vocês hoje que essa região também tem uma tradição vinícola incrível, esperando para ser descoberta e, claro, degustada. Isso aí. E preparem-se, porque vamos muito além do lambrusco, hein? A ideia é desvendar os sabores e a história dessa região vinícola que muitas vezes fica meio esquecida. Pois é. Muita gente nem imagina, mas a Emília-Romagna tem uma longa e fascinante história na produção de vinhos, que remonta, pasmem, aos tempos dos etruscos e romanos. Caramba, é muita história. Então, enquanto os romanos estavam conquistando o mundo, eles também estavam plantando a semente, literalmente, para vinhos incríveis. É. Que estratégia, hein? Mas me fala uma coisa, o que realmente faz a Emília-Romagna se destacar no mundo do vinho? Ah, sem dúvida, o terroir. É como se a região tivesse ganhado na loteria geográfica, sabe? Imagina só. De um lado, o rio Pó, imponente, cortando a paisagem. Do outro, os montes imponentes, cortando a paisagem. Do outro, os montes Apeninos imponentes, criando um cenário de tirar o fôlego. E para completar, a brisa do mar Adriático. Nossa, que combinação. Imagino que essa mistura toda cria um ambiente único para a produção de vinho, né? Com certeza. Essa geografia privilegiada cria microclimas e tipos de solo super diversos, o que se traduz numa variedade enorme de vinhos. É muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Interessante. Então quer dizer que, assim como a paisagem muda, os vinhos também mudam. Pode dar um exemplo para a gente entender melhor? Claro, pensa nas planícies férteis ao redor do Rio Pó. Ali, as uvas lambrusco mais leves e fáceis de beber se dão super bem. Agora, subindo um pouco nas áreas montanhosas, o clima e o solo já favorecem uvas como Sangiovese e Albana. É cada cantinho com a sua uva ideal, sabe? Fascinante. É como se cada região tivesse a sua personalidade expressa através dos vinhos. Mas vamos falar das estrelas do show, as uvas nativas. O que as torna tão especiais? As uvas nativas da Emília-Romagna são como a alma da região, sabe? Elas dão aos vinhos um caráter único, uma identidade que você não encontra em nenhum outro lugar. É o que faz os vinhos da Emília-Romagna serem tão especiais. E quais são as principais uvas nativas que a gente precisa conhecer? A lista é grande, mas algumas merecem destaque. Começando pelo Lambrusco, que na verdade não é apenas uma uva, mas uma família inteira de uvas, cada uma com suas características. Então é por isso que a gente encontra tantos tipos de lambrusco por aí. Seco, doce, rosé. Tem para todos os gostos, né? Exatamente. Cada clone do Lambrusco contribui com um toque especial, resultando nessa variedade incrível de estilos. E tem mais. Outra uva que brilha na Emília-Romagna é a Sangiovese, a mesma uva do famoso Chianti da Toscana. Sério, a mesma uva. Mas imagine que o Sangiovese da Emília-Romagna tem a sua própria personalidade, né? Afinal, o terroir é Com diferente. certeza. É a prova de que a mesma uva, cultivada em regiões diferentes, pode resultar em vinhos completamente distintos. E a gente não pode esquecer da Albana, uma uva branca super especial, pioneira, aliás. Pioneira. Por quê? A Albana foi a primeira uva branca italiana a receber o status DOCG, que é tipo um selo de qualidade máxima, sabe? É o reconhecimento da sua importância histórica e da sua qualidade excepcional. Caramba, que honra. E como são os vinhos feitos com o Albana? A Albana é uma uva versátil que pode produzir tanto vinhos secos quanto doces. Os vinhos secos de Albana costumam ter aromas cítricos e florais, enquanto os doces tipo passito são mais intensos, com notas de mel e frutas secas. É uma explosão de sabores. Nossa, quanta variedade. Acho que preciso adicionar Albana na minha lista de vinhos para experimentar urgentemente. E além do Lambrusco, Sangiovese e Albana, tem mais alguma uva nativa da Emília-Romagna que a gente precisa conhecer? Sim. Duas outras uvas brancas importantes são a Trebbiano Romagnolo e a Pignoletto. Elas podem não ser tão famosas quanto as outras, mas são parte fundamental do cenário vinícola da região e produzem vinhos deliciosos. Imagino que também tem algumas uvas internacionais plantadas na Emília-Romagna, né? Afinal, o mundo do vinho é globalizado. Sim, você encontra Chardonnay, Merlot e outras internacionais por lá. Mas, convenhamos, a graça da Emília-Romagna é se aventurar pelas uvas nativas, né? É ali que a região mostra a sua verdadeira identidade. Concordo, mas me fala uma coisa. E os estilos de produção? A Emília-Romagna é mais tradicional ou já está adotando técnicas modernas na produção de vinho? A Emília-Romagna é uma mistura interessante do antigo e do novo. Tem vinícolas que seguem métodos tradicionais passados de geração em geração e tem aquelas que estão inovando, incorporando novas tecnologias e técnicas. Legal. É como ter o melhor dos dois mundos, né? É. E a produção do Lambrusco como é? Imagina que tem um monte de técnicas diferentes para criar aquela variedade de estilos que a gente vê por aí. Você tem toda a razão. A produção de Lambrusco é um capítulo à parte. Cada método contribui para um estilo diferente. Por exemplo, o método Charmat, muito usado na região, é o responsável por aquele lambrusco mais vibrante e frutado com bastante gás. Ah,
Famoso lambrusco frisante, né? Eu adoro. Mas imagino que tem outros métodos também, né? Sim. Tem um método ancestral, por exemplo, que resulta num lambrusco mais rústico, com aromas mais complexos. É como se cada método fosse um passo de dança diferente, criando uma coreografia única para cada lambrusco. Nossa, que legal. Tô cada vez mais impressionado com a riqueza do mundo do vinho. Mas antes de a gente se aprofundar em vinhos e regiões específicas, acho que a gente precisa entender um pouco sobre o sistema italiano de classificação de vinhos. Você pode nos explicar como funciona esse negócio de DAOCG, DAOC e IGT, para a gente não ficar perdido? Claro! Imagina que o sistema de classificação é como uma pirâmide com os vinhos mais especiais no topo. Lá no topo a gente tem um DAOCG Denominazione de origem controllata e garantita. É o nível máximo de qualidade e reconhecimento. Então, DOCG é tipo a primeira classe dos vinhos italianos? Entendi. E o DOC onde fica nessa pirâmide? O DOC Denominazione de origem controllata fica logo abaixo do DOCG. São vinhos de alta qualidade, com regras rígidas de produção, mas que ainda não chegaram no topo da pirâmide. E o IGT? É tipo a classe econômica. Mais ou menos isso. O IGT Indicazione Geográfica Típica é a categoria mais ampla, com regras um pouco mais flexíveis. Os vinhos IGT podem ser ótimos, mas não têm a mesma rigidez de produção dos DOC e DOCG. Ok, acho que já entendi melhor essa hierarquia dos vinhos italianos. Agora que a gente já sabe como funciona o sistema de classificação, vamos falar de algumas denominações-chave que você imaginou. Começando pelo Lambrusco de Sorbara DOC. Ah, o Lambrusco de Sorbara DOC é um clássico. Se você gosta de lambrusco leve, fresco e seco com aromas delicados de frutas vermelhas, esse é o seu vinho. É feito principalmente com o ovo lambrusco de Sorbara, que dá essa característica mais leve e vibrante ao vinho. Parece delicioso. E o Albana de Romagna DOCG. O que você pode nos contar sobre ele? Lembra que a gente falou que o Albana de Romagna DOCG foi o primeiro vinho branco italiano a receber o status DOCG? Isso já diz tudo. É um vinho único que representa o melhor da uva albana. E quais são as características marcantes do Albana de Romagna DOCG? Ele pode ser produzido em vários estilos, do seco ao doce, mas no geral tem aromas intensos de frutas cítricas, melão, flores brancas e às vezes um toque de mel. É um vinho elegante com muita personalidade. Nossa, quanta riqueza de aromas e sabores. Já estou imaginando uma taça de Albana de Romagna DOCG acompanhando um prato delicioso. E o Sangiovese de Romagna DOC, como ele se compara ao Chianti, já que os dois são feitos com a mesma uva? O Sangiovese de Romagna DOC é como o primo mais descolado do Chianti, sabe? Ele tem a mesma base da uva Sangiovese, mas com um toque mais moderno, mais vibrante. Enquanto o Chianti é mais tradicional, mais estruturado, o Sangiovese de Romagna DOC é mais frutado, com taninos mais macios e um toque de especiarias. Então é como se o Sangiovese de Romagna DOC fosse a versão mais jovem e descolada do Chianti. É uma boa maneira de colocar. Ele tem uma energia diferente, uma vibração mais moderna, sem perder a elegância e a complexidade que a gente espera de um bom Sangiovese. Tô adorando descobrir esses segredos da Emília-Romagna. Mas falando em descobertas, me conta mais sobre a experiência sensorial dos vinhos da região. O que a gente pode esperar ao degustar um vinho da Emília-Romagna? Que sabores e aromas a gente vai encontrar? Prepare-se para uma explosão de sabores. Os vinhos Sangiovese, por exemplo, são conhecidos pelos aromas de frutas vermelhas maduras, como cereja e framboesa, além de notas florais e um toque de especiarias. E a Albana, como a gente já falou, tem aromas cítricos florais de melão e às vezes um toque de mel. Que delícia! Já consigo imaginar os aromas. E o lambrusco, claro, não podemos esquecer dele. Que tipo de experiência sensorial ele proporciona? Ah, lambrusco. É puro frescor e alegria. Imagina um vinho com aromas intensos de frutas vermelhas, como morango e framboesa, e um toque floral. Tudo isso envolto por borbulhas finas e persistentes. É uma festa na boca. Nossa, já tô com água na boca. Agora, falando de festa, não podemos esquecer da culinária da Emília-Romagna, que é simplesmente sensacional. Afinal, se tem uma coisa que a Emília-Romagna sabe fazer, é comer bem. E que vinhos combinam com essa explosão de sabores. A harmonização é fundamental para ter uma experiência completa com os vinhos da Emília-Romagna, começando pelo clássico. Parmigiano Reggiano e Sangiovese envelhecido. Essa dupla é imbatível. O queijo salgado encorpado encontra o seu par perfeito na fruta madura e nos taninos macios do Sangiovese. Nossa, que combinação. Imagino que seja uma explosão de sabores. E para quem prefere um bom prosciutto de Parma, qual vinho você recomenda? Ah, com prosciutto de Parma nada melhor que um lambrusco seco. A acidez e o frescor do lambrusco cortam a gordura do presunto, criando um equilíbrio perfeito. É a combinação ideal para um aperitivo delicioso. Deu até água na boca. E para pratos mais encorpados, tipo um belo tagliatelle ao ragu, qual vinho harmoniza bem? Para pratos mais robustos, o Sangiovese de Romagna DOC é uma ótima pedida. Seus taninos firmes e a acidez equilibrada limpam o paladar, preparando para a próxima garfada. É uma sinfonia de sabores. Ok, acho que preciso reservar uma passagem para Emília-Romagna o quanto antes. E além da comida e dos vinhos incríveis, o que a região tem a oferecer para os turistas? A Emília-Romagna é um destino completo. Além da gastronomia, a região tem paisagens de tirar o fôlego, cidades históricas como Bolonha e Parma, e uma cultura rica e vibrante.
Então, além de comer e beber bem, a gente também pode se encantar com a beleza e a história da região. Exatamente. A Emília-Romagna é um convite a uma experiência sensorial completa que vai muito além da mesa. É um lugar para se conectar com a natureza, com a história e com a cultura italiana. Que incrível! Estou cada vez mais encantado com a Emília-Romagna. E para quem quiser se aprofundar na cultura do vinho da região, o que você recomenda? Visitar as vinícolas, claro. Muitas delas oferecem tours guiados, degustações e até cursos de vinificação. É a oportunidade perfeita para conhecer os produtores, entender o processo de produção e se conectar com a alma dos vinhos da Emília-Romagna. Que experiência incrível. Acho que essa é a melhor maneira de realmente entender a paixão e o trabalho duro que estão por trás de cada garrafa. Mas e o futuro dos vinhos da Emília-Romagna? Como você vê a região daqui para frente? A Emília-Romagna, como todas as regiões vinícolas do mundo, enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a competição global. Mas os produtores da região são resilientes, estão investindo em práticas sustentáveis, em pesquisas e novas tecnologias para garantir a qualidade dos vinhos e a preservação do meio ambiente. Que bom saber que a região está se adaptando aos novos tempos. E o que mais está sendo feito para promover os vinhos da Emília-Romagna no mundo? Afinal, eles merecem ser mais conhecidos. Os produtores estão cada vez mais unidos em promover a região, participando de feiras internacionais, investindo em marketing e principalmente focando na qualidade dos vinhos. É isso aí. Qualidade é a chave para conquistar o mundo. E o enoturismo imagino que também seja uma ferramenta importante para divulgar a região, né? Com certeza. O enoturismo é fundamental para mostrar a beleza da Emília-Romagna, a riqueza da sua gastronomia e, claro, a qualidade dos seus vinhos. É uma experiência única que conquista cada vez mais turistas do mundo todo. Que legal! É a oportunidade perfeita para unir o útil ao agradável, viajar, conhecer uma nova cultura e se deliciar com vinhos incríveis. Mas antes de a gente encerrar essa primeira parte do nosso mergulho, tem algum recado importante que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Sim, a principal mensagem que eu quero deixar é: abram suas mentes e seus paladares para a Emília-Romagna. Saiam da zona de conforto, experimentem coisas novas e descubram os vinhos incríveis que essa região tem a oferecer. É isso aí. Vamos brindar a Emília-Romagna e a sua riqueza vinícola. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na Emília-Romagna. Espero que estejam prontos para mais uma dose de descobertas. Pode apostar que sim. Depois de toda essa conversa sobre história, uvas e estilos de vinificação, tô doido para saber quais vinhos você separou pra gente. A gente explorou bastante a teoria, né? Agora é hora de partir para a prática. Preparei uma seleção especial para vocês com vinhos que representam bem a diversidade da Emília-Romagna. Sensacional. Tô curioso para conhecer essas preciosidades. Dá. Por onde a gente começa? Que tal começarmos com um clássico? Vamos falar de Lambrusco? Mas calma, não é qualquer Lambrusco, hein? Para começar com o pé direito, eu recomendo o Lambrusco de Sorbara da vinícola Poltrinieri. Poltrinieri. Nunca ouvi falar, me conta mais sobre eles. A Poltrinieri é uma vinícola familiar, sabe? Uma daquelas que prezam pela tradição, pelo jeito artesanal de fazer vinho. Eles produzem Lambrusco há gerações e os vinhos deles são a expressão pura do terroir de Sorbara. Legal. Então a gente pode pegar um lambrusco autêntico, com aquele sabor tradicional da região. Exatamente. O Lambrusco de Sorbara Radice deles é um exemplo perfeito disso. É um vinho leve, seco, com aromas delicados de frutas vermelhas, tipo morango silvestre e framboesa, e um toque floral que lembra rosas. É a cara da Emília-Romagna. Nossa, eu já tô imaginando esse lambrusco acompanhando um prato típico da região. Que delícia. Mas e para quem prefere vinhos brancos, o que você sugere? Para quem curte vinhos brancos, a Emília-Romagna também tem opções incríveis. E, claro, não podia faltar a Albana, né? Para essa uva, eu recomendo a Fattoria Zerbina, uma vinícola que está inovando e produzindo vinhos excepcionais. Fattoria Zerbina. O nome já só é especial. Do que eles têm de diferente. Eles são pioneiros na viticultura orgânica e biodinâmica, sabe? Ou seja, eles trabalham em harmonia com a natureza, respeitando os ciclos da terra e da lua. É uma filosofia que busca o equilíbrio entre o homem e a natureza. Nossa, que interessante. E como isso se reflete nos vinhos deles? Os vinhos da Fattoria Zerbina são a expressão pura dessa filosofia. Ah. O Albana Seco deles, por exemplo, é um vinho seco mineral com aromas incríveis de damasco, melão e um toque floral de camomila. É um vinho que te transporta para Emília-Romagna, sabe? Você sente a energia da terra em cada gole. Que experiência incrível! Tô cada vez mais curioso para provar esses vinhos. E falando em vinhos que te transportam para outro lugar, vamos falar de Sangiovese. Você mencionou que o Sangiovese de Romani d'Orsay é uma ótima opção para quem quer conhecer a alma da região. Tem algum produtor que você recomenda? Para Sangiovese de Romagna d'Orsay eu tenho uma dica especial. Conhecem o Stefano Ferrucci, ele é um jovem produtor que está fazendo um trabalho incrível com a uva Sangiovese na região. Jovem produtor, é? Adoro conhecer esses novos talentos do mundo do vinho. O que faz os vinhos do Stefano Ferrucci serem tão especiais? O Stefano é um cara que preza pela autenticidade, sabe? Ele acredita em deixar a uva se expressar naturalmente, com o mínimo de intervenção possível. E o resultado disso são
Vinhos vibrantes, autênticos, que refletem o terroir da România. Então, é como se os vinhos dele fossem um retrato da região, né? Com todas as suas nuances e características. Exatamente. O Sangiovese de Romagna, Vignette Fattorie dele, é um exemplo disso. É um vinho cheio de vida, com aromas intensos de frutas vermelhas, tipo cereja e ameixa, e um toque de especiarias. É um vinho que te conquista pelo sabor e pela história. Tô só anotando aqui para não esquecer de procurar. Parece um vinho com muita personalidade. E falando em personalidade, a gente explorou algumas vinícolas bem interessantes, mas será que tem mais alguma dica, algum segredo que você guarda a sete chaves? Tipo uma vinícola pequena, familiar, que produz vinhos incríveis, mas que pouca gente conhece. Adoro descobrir esses tesouros escondidos. Você sabe que eu adoro uma descoberta, né? Se você está em busca de uma albana fora da caixa, precisa conhecer Tremonti. Uma vinícola familiar, pequena, mas com uma história rica e uma paixão enorme pelo que faz. Tremonti. Já adorei o nome. E falar mais sobre eles e sobre esse Albano especial que você mencionou. O Albano Reserva deles é simplesmente sensacional. Ele passa por um processo de envelhecimento em barricas de carvalho, que dá ao vinho uma complexidade e uma profundidade incrível. É um Albana mais encorpado, com notas de frutas secas, amêndoas tostadas e um toque de mel. Uma verdadeira obra-prima. Nossa, vinho especial. Tô imaginando ele acompanhando uma sobremesa deliciosa. Mas, e pra quem gosta de se aventurar, de experimentar vinhos diferentes, você tem alguma sugestão? Algo que sai totalmente do comum, que surpreende o paladar. Pra quem gosta de ousar, eu tenho a carta na manga. Já ouviram falar do Canina de Romagna deve ser? Canina de Romagna deve ser. Confesso que esse é novo pra mim. Me conta tudo. É um vinho tinto, doce, levemente frisante, produzido com uma uva rara e antiga, nativa da România. É um vinho que te leva numa viagem no tempo, sabe? Uma experiência única que você não encontra em qualquer lugar. Vinho tinto, doce e frisante. Que combinação inusitada. Tô curioso pra saber como ele é. Imagina um vinho com aromas intensos de frutas vermelhas maduras, tipo cereja preta e amora, com um toque de especiarias e chocolate. E para completar, um leve frisante que dá um toque de frescor. É um vinho surpreendente que harmoniza perfeitamente com sobremesas, queijos fortes e até mesmo como aperitivo. Nossa, que vinho diferente. Acho que nunca provei nada parecido. Tem algum produtor que você recomenda para esse Canina de Romagna DLC? Sim, a Tenuta Saiano é uma vinícola que se dedica a preservar essa uva ancestral e produz um Canina de Romagna DLC excepcional. O vinho deles é vibrante, com aromas intensos e um dulçor equilibrado pela acidez natural da uva. É uma verdadeira joia rara da Emília-Romagna. Caramba, quanta dica boa! Tô com uma lista cheia de vinhos para experimentar. Mas me fala uma coisa, onde a gente encontra esses vinhos? Imagino que não seja tão fácil achar em qualquer supermercado. Realmente, os vinhos da Emília-Romagna ainda não são tão populares quanto os de outras regiões italianas. Mas, com um pouco de pesquisa, você consegue encontrá-los em lojas especializadas em vinhos, em alguns restaurantes e também online. Boa dica! Vou me aventurar na busca por esses tesouros da Emília-Romagna. E para finalizar, tem algum conselho para quem quer aproveitar uma máxima experiência com os vinhos da região? Claro. Primeiro, não tenham medo de experimentar. A Emília-Romagna é um convite à descoberta, então abram suas mentes e seus paladares para novas experiências. É isso aí. Vamos brindar a aventura. Segundo, prestem atenção às harmonizações. A gente já deu algumas dicas, mas a melhor maneira de encontrar a combinação perfeita é experimentando, testando diferentes sabores. A culinária da Emília-Romagna é rica e diversa, então com certeza tem um vinho perfeito para cada prato. É como quebra-cabeça gastronômico, né? Encontrar as peças que se encaixam perfeitamente. E por fim, mais importante, aproveitem o momento, relaxem, saboreiem cada gole e deixem que os vinhos da Emília-Romagna os transportem para um lugar especial, cheio de história, cultura e sabores inesquecíveis. Que lindo! É isso que o vinho faz de melhor, né? Nos conecta com lugares, com pessoas e com histórias. Exatamente. E quem sabe, um dia a gente se encontra na Emília-Romagna, brindando com um bom vinho e celebrando a vida. E voltamos para a reta final do nosso mergulho na Emília-Romagna. E aí, preparados para amarrar tudo que a gente aprendeu e transformar essa viagem em algo prático. Com certeza. Depois dessa imersão, tô pronto para aplicar tudo na vida real, sabe? Experimentar novos vinhos, buscar novos sabores. Essa é a ideia. A gente quer que essa jornada continue muito depois do episódio terminar. Mas antes de a gente se despedir, que tal recapitularmos as principais descobertas que fizemos? Para mim, a grande surpresa foi perceber a incrível diversidade da Emília-Romagna. Eu tinha a região como a terra do Lambrusco, mas descobri um universo de sabores e estilos que vão muito além do tradicional frisante. Sangiovese de Romagna, Albana. Fiquei de queixo caído. Pois é. A gente costuma ter uma visão limitada de algumas regiões vinícolas, né? Mas a Emília-Romagna é a prova de que vale a pena ir além do óbvio e se aventurar por novos caminhos. É como se a gente tivesse descoberto um tesouro escondido, cheio de vinhos incríveis esperando para serem apreciados. E a aventura não termina aqui.
A gente deu o pontapé inicial. Mas a verdadeira descoberta acontece quando você mesmo coloca a mão na massa, sabe? Vai lá, experimenta, explora e encontra os vinhos que te cativam. Então, qual é o desafio final que você deixa para os nossos ouvintes? Simples. Na sua próxima ida à loja de vinhos, experimente algo novo. Fuja das suas escolhas habituais e se aventure por uma região que você nunca explorou. Que tal um Sangiovese de Romagna? Ou quem sabe um Albana? Deixe a curiosidade te guiar. Adorei o desafio. É isso aí, gente. Vamos abrir a mente e o paladar para novas experiências. Exatamente. Aí, quem sabe, você descobre uma nova paixão, um novo vinho favorito. O importante é se permitir experimentar. Maravilha. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho na Emília-Romagna. Quero te agradecer por ter sido um guia tão incrível nessa jornada. O prazer foi meu. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Esperamos que tenham curtido a viagem tanto quanto a gente. Lembrando que vinho é muito mais do que uma bebida, né? É cultura, é história, é conexão com a terra e com as pessoas. Então, continue explorando, experimentando e compartilhando suas descobertas com a gente. E quem sabe um dia a gente se encontra na Emília-Romagna para brindar com um bom vinho italiano. Salute. Salute, boas aventuras vinícolas.